O sol brilhava forte sobre o asfalto quente do aeroporto, refletindo no jato particular que reluzia como uma joia no horizonte. Era um avião de puro luxo, com linhas elegantes e uma promessa silenciosa de exclusividade, reservado para aqueles que podiam pagar pelo privilégio de voar acima das nuvens em conforto absoluto. No interior da cabine, o ambiente era um templo de opulência. Assentos de couro macio, detalhes dourados nas paredes, e uma atmosfera que fazia cada passageiro se sentir como parte de uma elite intocável. O som suave de uma música instrumental flutuava no ar, misturando-se ao tilintar delicado de taças de champanhe oferecidas pela tripulação. Entre os passageiros que embarcavam, movendo-se com a naturalidade de quem está acostumado a tal cenário, estava Ana Clara, uma mulher indígena de ascendência guarani, na casa dos 30 anos. Vestida com um blazer azul escuro sob medida e calças combinando, Ana Clara exudia uma elegância discreta, mas poderosa. Seus cabelos longos e negros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e um colar de sementes vermelhas, feito por sua avó, repousava contra seu peito, um símbolo de sua conexão com a terra e os ancestrais. Seus passos eram firmes, medidos, como se cada movimento carregasse a sabedoria de gerações. Seus olhos castanhos varreram a cabine por um breve momento antes de se dirigirem ao seu assento, mas ela não buscava chamar atenção. Ana Clara preferia a quietude, a força silenciosa que vinha de dentro, como as águas profundas de um rio que correm sem alarde, mas com uma corrente irresistível. Ela era a dona de um império em ascensão, mas ninguém a bordo sabia disso ainda. E ela gostava que fosse assim, pelo menos por enquanto. Na entrada da cabine, Helena, a comissária de bordo-chefe, mantinha-se ereta, seu uniforme impecável, os cabelos loiros presos em um coque perfeito. Helena era uma mulher na casa dos 40 anos, de traços afiados e um olhar que parecia julgar cada passageiro antes mesmo de eles abrirem a boca. Para ela, a ordem era tudo, e sua ideia de ordem muitas vezes se baseava em aparências. Ela cumprimentava os passageiros com um sorriso que variava de caloroso a glacial, dependendo de quem estava à sua frente. Para o casal de idosos, Sr. e Sra. Mendes, que embarcavam logo atrás de Ana Clara, o sorriso de Helena era amplo e genuíno. "Bom dia, Sr. e Sra. Mendes. Que prazer tê-los conosco novamente", disse ela, a voz doce como mel. O Sr. Mendes, um homem de pele clara e cabelos grisalhos, carregava uma revista de negócios dobrada sob o braço, enquanto a Sra. Mendes, com um lenço de seda colorido, segurava uma pequena bolsa de crochê, seus dedos ansiosos para começar um novo projeto. Eles responderam com acenos educados, instalando-se em seus assentos com a tranquilidade de viajantes experientes. Quando Ana Clara passou por Helena, porém, o tom da comissária mudou. "Bem-vinda a bordo", disse ela, a voz cortante, sem o menor traço de calor. Ana Clara notou a diferença, mas seu rosto permaneceu sereno, os olhos captando a dinâmica sutil que se desenrolava. Ela tomou seu assento, colocando sua bolsa de couro cuidadosamente sob a cadeira, e abriu um livro de poesia indígena, suas mãos movendo-se com delicadeza. Enquanto os passageiros se acomodavam, Helena percorria a cabine, verificando cada detalhe com a precisão de quem comanda um palco. Ela parou ao lado do Sr. e Sra. Mendes, oferecendo-lhes um sorriso radiante. "Posso trazer algo antes da decolagem?", perguntou, inclinando-se ligeiramente. A Sra. Mendes balançou a cabeça, já absorta em seu crochê, enquanto o Sr. Mendes apontou para seu café, satisfeito. Quando passou por Ana Clara, porém, Helena não ofereceu o mesmo cortesia. Seus olhos se fixaram na bolsa de Ana Clara, e seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Sem uma palavra, ela seguiu adiante, como se Ana Clara fosse invisível. Sentado a algumas fileiras dali, Lucas, um jovem estudante de música de 22 anos, observava a cena com um leve franzir de testa. Ele era magro, com dreadlocks curtos e uma mochila repleta de adesivos de festivais de música. Lucas carregava um violão em uma capa surrada, e seus olhos curiosos captavam tudo ao seu redor. Ele notou a frieza de Helena com Ana Clara, e murmurou para si mesmo: "Que estranho." Ao lado dele, uma passageira agitada, Dona Carla, uma socialite de meia-idade com brincos dourados e um perfume forte, inclinou-se para bisbilhotar a situação, seus olhos brilhando de curiosidade.
Helena, por sua vez, carregava uma aura de controle que beirava a obsessão. Para ela, as aparências eram a moeda mais valiosa, e suas avaliações eram rápidas e implacáveis. Algo em Ana Clara a incomodava profundamente. Não eram suas roupas impecáveis, nem sua postura confiante, mas a calma inabalável que ela exibia, como se não precisasse provar nada a ninguém. Na mente de Helena, Ana Clara simplesmente não pertencia àquele espaço de elite. Com passos rápidos, ela se aproximou de Ana Clara, os lábios curvados em um sorriso apertado. "Com licença, senhora", disse, a voz educada, mas carregada de condescendência. "Acho que a senhora está na seção errada." Ana Clara ergueu os olhos do livro, sua expressão tranquila. "Creio que este é o meu assento", respondeu, a voz firme, mas sem qualquer traço de hostilidade. O sorriso de Helena endureceu. "Não creio", retrucou, o tom mais afiado. "Esta seção é reservada para nossos passageiros de elite." A troca de palavras atraiu olhares curiosos. Dona Carla inclinou-se para a frente, sussurrando para sua companheira de assento. "O que está acontecendo ali?" Lucas franziu a testa, incomodado com o tom de Helena, mas permaneceu em silêncio, observando. Ana Clara manteve a compostura, seus olhos fixos em Helena. "Sugiro que verifique a lista de passageiros antes de tirar conclusões", disse ela calmamente. As sobrancelhas de Helena se ergueram, sua irritação mal disfarçada. "Não preciso verificar nada", respondeu, a voz cortante. "Eu sei quem pertence aqui e quem não pertence." A tensão na cabine cresceu, como uma corda esticada prestes a romper. Os passageiros começaram a trocar olhares, alguns murmurando entre si. Dona Carla sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. "Por que ela não se mexe se está no lugar errado?" O Sr. Mendes ergueu os olhos da revista, sua expressão neutra, enquanto a Sra. Mendes continuou seu crochê, alheia ao drama. Lucas, por outro lado, parecia cada vez mais inquieto, seus dedos tamborilando no braço do assento. Helena cruzou os braços, mantendo-se firme. "Se a senhora não for para o fundo do avião", disse, elevando a voz para que todos ouvissem, "vou chamar a segurança." Ana Clara inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar sereno e inabalável. "Chame quem precisar", respondeu, a voz suave, mas carregada de uma força que parecia enraizada na terra. "Mas eu não vou me mover." O murmúrio entre os passageiros intensificou-se. Dona Carla deixou escapar um suspiro dramático, enquanto Lucas se inclinou para a frente, como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Helena, agora visivelmente frustrada, virou-se para a comissária júnior, Marina, uma jovem de 25 anos que observava a cena com nervosismo. "Marina, leve-a para o fundo agora", ordenou, o tom autoritário. Marina hesitou, seus olhos alternando entre Ana Clara e Helena. Ela parecia querer dizer algo, talvez sugerir que verificassem a lista, mas o olhar fulminante de Helena a fez recuar. Relutantemente, Marina deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Ana Clara, ainda sentada, ajustou a postura, sua calma intacta. "Pense bem no que está fazendo", disse ela, em voz baixa, suas palavras carregando um peso que Helena pareceu não captar. Helena bufou, descartando o aviso com um gesto. "Eu sei exatamente o que estou fazendo", retrucou. "Levante-se agora!" A tensão na cabine era palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade na floresta. Helena gesticulava em direção ao fundo do avião, sua voz agora tingida de impaciência. "Você não deveria estar aqui", repetiu, o tom quase acusador. Os passageiros observavam em silêncio, alguns desconfortáveis, outros curiosos. Ana Clara inclinou-se ligeiramente para trás, seu olhar fixo em Helena. "Não se deve julgar as pessoas por suposições", disse ela, a voz baixa mas firme, ecoando os ensinamentos de sua comunidade guarani sobre a importância de enxergar além das aparências. Helena sorriu com desdém. "E você não deveria estar em assentos que não pagou", rebateu. Nesse momento, Ana Clara pegou seu celular com movimentos deliberados, digitando algo rapidamente antes de colocá-lo de volta no braço do assento. "Você está cometendo um erro", disse ela, simplesmente, suas palavras pairando no ar como uma promessa silenciosa. Helena não deu ouvidos. "Veremos quem está errada", murmurou, gesticulando para Marina agir.
Marina deu um passo hesitante em direção a Ana Clara, seu rosto vermelho de constrangimento. A cabine parecia prender a respiração, os olhos de todos fixos na cena. Helena, agora visivelmente irritada, elevou a voz mais uma vez. Vou pedir pela última vez. Vá para o fundo do avião, ou chamo a segurança. Ana Clara ergueu os olhos, sua calma quase sobrenatural. Já disse que não vou, respondeu, a voz suave, mas com uma força que fez Helena hesitar por um instante. Dona Carla sussurrou alto para sua companheira. Parece que ela tá querendo uma carona de graça. Lucas, incapaz de se conter, inclinou-se para a frente. Ei, isso não tá certo, disse ele, a voz firme, mas Helena o cortou com um olhar afiado. Fique fora disso, senhor, disse ela, antes de voltar sua atenção para Ana Clara. Você está causando um transtorno. Enquanto a tensão crescia, Ana Clara permaneceu sentada, sua postura inabalável, como uma árvore centenária que resiste ao vento. Ela aguardava pacientemente por um copo d'água, observando enquanto Helena servia o senhor e senhora Mendes com atenção, e depois atendia outros passageiros no fundo da cabine. Quando finalmente chegou perto de Ana Clara, o olhar de Helena era frio e desinteressado. A bandeja estava quase vazia. Ana Clara, com voz gentil, pediu: com licença, poderia me trazer um copo d'água, por favor? Helena parou, lançando um olhar de desdém. Atendo você quando puder, disse secamente, passando por ela sem outra palavra. Ana Clara acompanhou a figura de Helena com o olhar, mas permaneceu em silêncio, sua calma intacta. Minutos se passaram, e Ana Clara ajustou sua posição no assento, esticando uma perna ligeiramente no corredor, um gesto natural para aliviar o desconforto. Helena retornou, bandeja na mão, e seus olhos captaram o movimento. Em vez de pedir que Ana Clara recolhesse a perna, Helena mudou de trajetória abruptamente. Em um instante, seu pé colidiu com a perna de Ana Clara, e a bandeja inclinou-se, fazendo os copos d'água deslizarem e caírem, molhando o colo de Ana Clara e o chão ao redor. Helena deixou escapar um suspiro teatral. Olha onde coloca suas pernas, você fez uma bagunça, exclamou, a voz alta o suficiente para chamar a atenção. Os passageiros voltaram a cabeça, assustados pela comoção. Ana Clara olhou para cima, mas sua compostura permaneceu intacta, suas mãos limpando a água de suas roupas com calma. Você esbarrou em mim, disse ela, a voz firme, mas firme. Helena inclinou-se para a frente, a irritação evidente. Eu só pedi para ser tratada com o mesmo que todos aqui, disse Ana Clara, sua voz ecoando os valores de sua cultura guarani, onde respeito é um pilar sagrado. Se isso é demais para você, talvez seja você quem não pertence aqui. As palavras de Ana Clara pairaram no ar, um desafio silencioso que fez Helena encolher de raiva. Ela avançou, a voz sibilante. Você acha que pode falar assim comigo? Disse, o rosto vermelho de indignação. E então, em um momento chocante, incapaz de se conter, Helena levantou a mão e deu um tapa no rosto de Ana Clara. O som ecoou pela cabine, agudo e chocante, como o estalar de um trovão. Suspiros de espanto percorreram os passageiros. Lucas levantou-se a meio assento, o rosto misturado de choque e revolta. Você não pode fazer isso, exclamou. Marina, a comissária júnior, cobriu a boca, os olhos arregalados de horror. Até Dona Carla, a socialite, pareceu abalada, seu sorriso presunçoso substituído por uma expressão de desconforto. O Sr. Mendes ergueu os olhos da revista, franzindo a testa, enquanto a Sra. Mendes parou de crochetar, seus olhos fixos na cena. Ana Clara, no entanto, permaneceu imóvel por um instante. Ela lentamente endireitou a cabeça, sua mão repousando calmamente no colo. Seu rosto não mostrava dor, nem raiva, apenas uma serenidade que parecia enraizada em algo muito mais profundo. Ela olhou para Helena com olhos que carregavam a força de uma linhagem de mulheres que enfrentaram tempestades muito maiores. Você acabou de cometer o pior erro da sua vida, disse ela, a voz baixa, mas cortante como uma faca afiada. A cabine ficou em silêncio, a tensão tão densa que parecia sufocar o ar. Helena, momentaneamente desestabilizada pela calma de Ana Clara, recuperou-se rapidamente, bufando com desdém. Arrepender-me? O que você vai fazer, chamar a polícia? Zombou ela.
Ana Clara não respondeu. Não precisava. Sua silêncio falava mais alto que qualquer palavra, e os passageiros sentiram uma mudança sutil no ar, como se o equilíbrio de poder tivesse começado a mudar. Do canto da cabine, Marina observava a cena com uma mistura de horror e determinação. Ela havia notado o comportamento de Helena desde o início, e agora, com o tapa, sabia que não podia mais ficar calada. Discretamente, ela se afastou da confusão e pegou seu celular, seus dedos trêmulos enquanto discava um número. Quando a chamada foi atendida, sua voz era baixa, mas firme. "É a Marina", disse ela. "Temos uma situação no avião." Ela retornou ao seu posto, o rosto marcado por uma mistura de preocupação e esperança. Helena, alheia à ligação, permanecia com os braços cruzados, sua raiva fervilhando, mas sua autoridade começando a desmoronar. Ana Clara, ainda sentada, cruzou as pernas lentamente, inclinando-se para trás no assento com uma confiança silenciosa que fazia a inquietação de Helena crescer. O silêncio na cabine era quebrado apenas pelo zumbido suave dos motores do avião, mas todos sabiam que a situação estava longe de terminar. Ana Clara permaneceu sentada, a água ainda pingando de suas roupas, mas sua postura era inabalável. Ela olhou para Helena, sua voz calma, mas firme. "Tudo o que você precisava fazer era me tratar com respeito", disse ela. "Mas você falhou porque deixou seu preconceito decidir que eu não pertenço aqui." A irritação de Helena aprofundou-se, seus dedos apertando a bandeja com força. "Respeito?" zombou ela, inclinando-se para a frente. "Talvez você devesse merecê-lo primeiro. Pessoas como você não merecem meu respeito." As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e os passageiros trocaram olhares, alguns mexendo-se desconfortavelmente nos assentos. Lucas balançou a cabeça, murmurando algo para si mesmo, enquanto Dona Carla sussurrou para sua companheira: "Isso está indo longe demais." Ana Clara, no entanto, não se abalou. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, mas sua calma permaneceu intacta. "Você não deveria ter dito isso", disse ela, a voz afiada, mas controlada. Suas palavras carregavam um peso que fez todos na cabine se perguntarem o que viria a seguir. Helena cruzou os braços, a raiva ainda fervendo. "Por favor", zombou ela. "Eu fui mais do que paciente com você. Talvez agora você entenda que ações têm consequências." Ana Clara sorriu levemente, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que carregava uma promessa silenciosa. "Você está certa", disse ela, a voz deliberada. "Ações têm consequências, e você está prestes a descobrir o quão verdadeiras são essas palavras." Por um momento, Helena hesitou, algo no tom de Ana Clara enviando um arrepio por sua espinha. Mas ela rapidamente afastou o sentimento, acenando com desdém. "Não tenho medo das suas ameaças vazias", disse ela. "Você é quem vai se arrepender, não eu." Helena virou-se tentando exibir confiança, mas no fundo, uma inquietação começava a se instalar. Ela havia cruzado uma linha e, embora não admitisse, sabia disso. Os olhares dos passageiros, o horror no rosto de Marina, a compostura silenciosa de Ana Clara, tudo isso fazia Helena sentir que as paredes estavam se fechando. Ela tentou afastar o pensamento, mas sua mente corria. "E se essa mulher não for quem eu penso que é?" A maneira como Ana Clara se portava, a forma como falava com tanta autoridade calma, não combinava com as suposições de Helena. Pela primeira vez, uma fresta de dúvida perfurou sua raiva. Enquanto isso, Ana Clara permanecia sentada, seu rosto sereno, mas seus olhos carregando uma determinação que parecia ecoar a força de seus ancestrais guarani. Ela não precisava gritar, não precisava lutar. Sua presença era suficiente para fazer Helena questionar tudo. E enquanto a cabine permanecia em um silêncio tenso, uma tempestade maior estava se formando, pronta para mudar o curso daquele voo para sempre. A cabine do jato particular vibrava com uma tensão quase tangível, como o ar carregado antes de uma tempestade na floresta amazônica. O som dos motores era o único ruído constante, mas ele parecia abafado pelo peso do silêncio que se seguira ao tapa de Helena no rosto de Ana Clara. Os passageiros, ainda chocados, trocavam olhares inquietos, alguns sussurrando entre si, outros evitando contato visual, como se temessem que a simples observação da cena pudesse atraí-los para o centro do conflito.
Ana Clara permanecia sentada, sua postura inabalável, como uma árvore anciã que resiste às rajadas mais fortes. Seus olhos castanhos, profundos como as águas de um rio sagrado, fixavam-se em Helena com uma serenidade que parecia desafiar a comissária a continuar seu ataque. O colar de sementes vermelhas em seu pescoço brilhava suavemente sob a luz da cabine, um lembrete de sua conexão com a terra e os ancestrais Guarani, que lhe ensinaram a enfrentar a injustiça com dignidade. Helena, por outro lado, tentava manter sua fachada de autoridade, mas seus movimentos eram rígidos, seus lábios comprimidos em uma linha fina. O tapa que ela dera em Ana Clara ecoava em sua mente, e embora tentasse esconder, uma sombra de dúvida começava a corroer sua confiança. Ela havia cruzado uma linha e o peso daquele gesto começava a se fazer sentir. Lucas, o jovem estudante de música sentado algumas fileiras atrás, não conseguia mais conter sua indignação. Seus dreadlocks curtos balançavam enquanto ele se inclinava para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de revolta e coragem. "Isso não tá certo", exclamou ele, a voz ecoando na cabine silenciosa. "Você não pode simplesmente bater em alguém assim." Helena virou-se para ele, seu olhar afiado como uma lâmina. "Fique fora disso, senhor", retrucou, a voz cortante. "Isso não é da sua conta." Lucas hesitou por um momento, mas não recuou. "É da conta de todo mundo aqui", respondeu ele apontando para os outros passageiros. "Você tá tratando ela como se ela não fosse nada, e isso não é justo." O comentário de Lucas fez alguns passageiros assentirem discretamente, enquanto outros, como Dona Carla, a socialite de brincos dourados, ergueram as sobrancelhas, claramente intrigados com a ousadia do jovem. O Sr. Mendes, que até então permanecera calado, dobrou sua revista com um gesto lento, seus olhos fixos em Helena com uma expressão de desaprovação. A Sra. Mendes, absorta em seu crochê, levantou o olhar pela primeira vez, sua expressão suave, mas curiosa. Helena, sentindo o escrutínio crescente, tentou recuperar o controle. "Eu estou fazendo meu trabalho", disse ela, a voz mais alta do que o necessário, como se quisesse convencer a si mesma tanto quanto aos outros. "Essa mulher está causando um transtorno, e eu não vou tolerar isso." Ana Clara, ainda sentada, inclinou a cabeça ligeiramente, seus lábios curvando-se em um sorriso quase imperceptível. "Seu trabalho", disse ela, a voz calma, mas carregada de uma força que parecia enraizada na sabedoria de seus ancestrais, "é tratar todos os passageiros com respeito. E nisso, você falhou completamente." As palavras de Ana Clara pairaram no ar, como uma brisa que carrega a verdade através da floresta. Helena abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, Marina, a comissária júnior, deu um passo hesitante à frente. Seus olhos castanhos estavam arregalados, e suas mãos tremiam enquanto segurava a prancheta com a lista de passageiros. "Helena", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Talvez a gente devesse verificar a lista de novo." Helena virou-se para Marina, o rosto vermelho de irritação. "O que você está fazendo, Marina?" perguntou, a voz cortante. "Eu já disse que tenho tudo sob controle, não preciso que você se meta." Marina engoliu em seco, mas algo na expressão de Ana Clara, uma calma que parecia convidar a coragem, deu-lhe forças para continuar. "É só que..." "Ela pediu para verificar", disse Marina, apontando para Ana Clara. "E talvez tenha um erro." Helena bufou, cruzando os braços. "Não há erro nenhum", retrucou. "Eu sei quem pertence aqui." Mas a hesitação de Marina chamou a atenção de alguns passageiros. Dona Carla inclinou-se para sua companheira de assento sussurrando: "Será que ela é alguém importante?" Lucas, ouvindo o comentário, sorriu levemente, como se já suspeitasse de algo. O Sr. Mendes, por sua vez, observava a cena com uma expressão pensativa, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Enquanto isso, uma nova figura entrou na dinâmica da cabine. Dona Rosa, uma anciã de ascendência indígena tupi, sentada perto da janela, ergueu a voz pela primeira vez. Ela era uma mulher pequena, com rugas profundas que contavam histórias de uma vida longa e cheia de sabedoria. Seus cabelos brancos estavam trançados, e ela usava um chale colorido que parecia tecido à mão. "Na minha aldeia", disse ela, a voz firme, mas suave, como o murmúrio de um riacho, "nós aprendemos que o respeito não se dá pela roupa que alguém veste ou pelo lugar que ocupa.
Respeito é um presente que oferecemos a todos, porque todos carregam a chama da vida. Os passageiros voltaram-se para ela, surpresos com sua intervenção. Ana Clara olhou para Dona Rosa, e um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Ela assentiu levemente, como se agradecesse à anciã por suas palavras. Helena, no entanto, ignorou o comentário, voltando sua atenção para Ana Clara. Você pode ter enganado algumas pessoas aqui, disse ela, apontando para a cabine, mas não a mim. Você não pertence a este lugar. Ana Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela pegou seu celular novamente, digitando algo com movimentos rápidos e precisos. O gesto, embora simples, parecia carregar um peso que fez Helena hesitar. O que você está fazendo? Perguntou Helena, a voz tingida de desconfiança. Ana Clara ergueu os olhos, sua expressão serena. Você descobrirá em breve, respondeu ela, a voz tão calma que parecia ecoar a paciência de uma floresta que espera o amanhecer. Helena bufou, tentando manter sua fachada de controle, mas o olhar de Ana Clara, firme, inabalável, como as raízes de uma árvore centenária, começava a abalar sua confiança. Ela virou-se para Marina, apontando para a prancheta. Se você quer tanto verificar, faça isso agora, ordenou, a voz quase um grito. Marina, com as mãos ainda trêmulas, começou a folhear a lista, seus olhos correndo pelas páginas. De repente ela parou, os olhos arregalados. Helena, disse ela, a voz falhando. Eu encontrei algo. Antes que Marina pudesse continuar, o som de passos firmes veio da frente da cabine. A porta do cockpit se abriu, e o piloto, um homem de meia idade com expressão tensa, saiu. Ele varreu a cabine com o olhar antes de caminhar diretamente para Helena, seus movimentos rápidos e decididos. Helena virou-se para ele, a irritação evidente. O que está acontecendo? Perguntou, cruzando os braços. Estou lidando com uma situação aqui. O piloto parou diante dela, sua postura rígida. Você precisa se afastar, disse ele, a voz firme, mas com um traço de desconforto. Helena franziu a testa confusa. Como assim, me afastar? Por quê? Perguntou, a voz subindo de tom. O piloto olhou brevemente para Ana Clara antes de voltar sua atenção para Helena. Acabei de receber uma ligação da gerência, disse ele, pausando por um momento antes de continuar. A dona deste avião está a bordo, e ela é a senhorita Ana Clara. As palavras do piloto caíram sobre a cabine como um trovão, ecoando no silêncio atônito que se seguiu. Suspiros de espanto percorreram os passageiros. Dona Carla deixou escapar um meu Deus audível, seus olhos arregalados enquanto olhava de Ana Clara para Helena. Lucas sorriu abertamente, como se suas suspeitas tivessem sido confirmadas. Eu sabia que tinha algo especial nela, murmurou ele, tamborilando os dedos no braço do assento. O Sr. Mendes ergueu uma sobrancelha, impressionado, enquanto a Sra. Mendes parou de crochetar, seus olhos brilhando de curiosidade. Dona Rosa, por sua vez, assentiu lentamente, um sorriso sábio curvando seus lábios. A terra sempre revela seus guardiões, disse ela, em voz baixa mas clara o suficiente para que Ana Clara ouvisse. Marina, ainda segurando a prancheta, parecia aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela olhou para Ana Clara com uma mistura de admiração e gratidão. Helena, no entanto, ficou paralisada. Seu rosto perdeu a cor, e seus olhos piscaram rapidamente, como se ela tentasse processar o que acabara de ouvir. Isso não pode ser verdade, gaguejou ela, a voz perdendo sua usual arrogância. Deve haver algum engano. O piloto balançou a cabeça, sua expressão firme. Não há engano nenhum, disse ele. A senhorita Ana Clara é a proprietária desta companhia aérea. A cabine explodiu em murmúrios, os passageiros trocando olhares incrédulos. Dona Carla inclinou-se para sua companheira sussurrando. Ela é a dona do avião? Como ninguém sabia disso? Lucas riu baixinho, balançando a cabeça. Porque ela não precisava que ninguém soubesse, disse ele, em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Ana Clara permaneceu sentada, sua expressão serena, mas seus olhos carregavam uma autoridade silenciosa que parecia preencher toda a cabine. Helena deu um passo para trás, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu não sabia, disse ela, a voz quase um sussurro. Ana Clara ergueu os olhos, seu olhar firme, mas sem rancor.
Você não sabia porque não se deu ao trabalho de me tratar com o respeito que todo passageiro merece, disse ela, a voz calma, mas cortante como uma faca afiada. Você fez suposições, agiu com preconceito e transformou uma situação simples em algo vergonhoso. As palavras de Ana Clara ecoaram na cabine, e os passageiros assentiram discretamente, alguns murmurando em concordância. Dona Rosa falou novamente, sua voz carregada de sabedoria. Na nossa cultura, julgamos as pessoas pelo coração, não pela aparência, disse ela. Você, minha filha, dirigindo-se a Helena, escolheu o caminho da cegueira, e agora a terra cobra sua justiça. Helena engoliu em seco, incapaz de responder. Pela primeira vez, sua confiança desmoronava completamente, e ela parecia pequena diante da presença imponente de Ana Clara. De repente, o interfone da cabine crepitou, e a voz do capitão ecoou. Senhoras e senhores, preparem-se para uma aterrissagem não programada. Permaneçam sentados e mantenham os cintos afivelados. A declaração causou uma onda de confusão entre os passageiros. Dona Carla olhou para sua companheira, alarmada. O que está acontecendo? Por que estamos pousando? Lucas inclinou-se para Ana Clara, sussurrando. Isso tem a ver com você, não é? Ana Clara não respondeu, mas seu olhar sereno sugeria que ela sabia exatamente o que estava por vir. Helena, agora visivelmente nervosa, olhou para o piloto. Por que estamos pousando? Perguntou, a voz trêmula. O piloto não respondeu, apenas gesticulou para que ela permanecesse onde estava. O avião tocou o solo suavemente, e, momentos depois, o som de pneus contra o asfalto anunciou a chegada de um veículo. Pela janela, os passageiros avistaram um SUV preto brilhante estacionando ao lado do avião. As portas se abriram, e dois assistentes elegantemente vestidos desceram, seus movimentos precisos e autoritários. Eles subiram as escadas do avião com rapidez, entrando na cabine com uma presença que comandava a atenção imediata. Senhorita Ana Clara, disse um deles, a voz respeitosa e calorosa. Tudo está pronto para sua revisão. A cabine explodiu em novos suspiros. Helena congelou, seu rosto agora pálido como cera. Senhorita Ana Clara? Gaguejou ela, a voz quase inaudível. Os assistentes ignoraram Helena, focando-se inteiramente em Ana Clara. Precisa de algo antes de prosseguirmos? Perguntou o segundo assistente deferente. Ana Clara levantou-se lentamente, seus movimentos graciosos e deliberados. Ela ajustou o blazer, sua calma radiating poder. Os passageiros observavam em silêncio atônito enquanto ela falava, sua voz firme e autoritária. Eu sou Ana Clara, começou ela, seu olhar varrendo a cabine. Sou a dona deste avião e também a proprietária desta companhia aérea. A declaração caiu como um raio, e Helena cambaleou, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A comissária, outrora confiante e arrogante, agora parecia uma sombra de si mesma, seus olhos arregalados de pânico. Ana Clara voltou sua atenção para Helena, sua voz calma, mas afiada como uma lâmina. Helena, seu comportamento hoje foi uma vergonha, disse ela. Você humilhou a si mesma, maltratou uma passageira e manchou a reputação desta companhia. Tudo isso porque deixou seu preconceito guiar suas ações. Os passageiros murmuraram em concordância, alguns assentindo abertamente. Lucas bateu palmas discretamente, um sorriso de admiração no rosto. Dona Rosa ergueu a mão como se abençoasse Ana Clara, e disse, a justiça da terra sempre encontra seu caminho. O Sr. Mendes dobrou sua revista com um gesto definitivo, dando a Ana Clara um aceno de aprovação. Marina, ainda segurando a prancheta, parecia aliviada, seus olhos brilhando de gratidão. Helena, no entanto, parecia à beira do colapso. Eu não sabia, repetiu ela, a voz trêmula. Por favor, me perdoe. Ana Clara ergueu a mão, silenciando-a. Suas desculpas não têm valor sem responsabilidade, disse ela, a voz firme. Você escolheu suas ações, e agora enfrentará as consequências. A tensão na cabine era palpável, e todos sabiam que o desfecho daquele voo marcaria a todos para sempre. Ana Clara permanecia de pé, sua presença como uma força da natureza, calma, mas inabalável. Helena, por sua vez, enfrentava o peso de suas escolhas, sabendo que o pior ainda estava por vir.
E enquanto o avião permanecia estacionado no asfalto, a verdade de Ana Clara brilhava como o sol, iluminando a cabine e expondo as sombras do preconceito que Helena havia tentado impor. A cabine do jato particular permanecia envolta em um silêncio denso, como o ar tranquilo que precede o amanhecer em uma floresta sagrada. Ana Clara, de pé no corredor, exudava uma autoridade serena, seus olhos castanhos brilhando com a força de uma mulher que carregava a sabedoria de seus ancestrais Guarani. O colar de sementes vermelhas em seu pescoço parecia pulsar com a energia da terra, um lembrete constante de sua missão de honrar aqueles que vieram antes dela. Helena, outrora arrogante e dominadora, agora parecia encolhida, seu rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. A revelação de que Ana Clara era a dona da companhia aérea havia destruído sua fachada, e o peso de suas ações, o preconceito, a humilhação, o tapa, caía sobre ela como uma tempestade implacável. Os passageiros observavam em silêncio, alguns com expressões de admiração por Ana Clara, outros com olhares de julgamento para Helena. O SUV preto estacionado ao lado do avião, com seus assistentes aguardando, era um símbolo do poder que Ana Clara comandava, mas sua verdadeira força vinha de dentro, enraizada na resiliência e na dignidade de sua cultura indígena. Ana Clara voltou seu olhar para Helena, sua voz firme, mas sem rancor. Helena, suas ações hoje não apenas me ofenderam, mas desrespeitaram todos os que confiam nesta companhia para viajar com dignidade, disse ela, suas palavras ecoando como um canto ancestral que ressoa nas profundezas da floresta. Você falhou em sua responsabilidade, e isso não pode ser ignorado. Helena abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela deu um passo para trás, suas mãos tremendo. Por favor, eu não sabia quem você era, gaguejou, a voz quebrada. Ana Clara ergueu a mão, silenciando-a. Você não precisava saber quem eu era, respondeu, a voz calma mas cortante. Seu dever era tratar todos com respeito, independentemente de quem fossem, mas você escolheu julgar pela aparência, e agora enfrentará as consequências. O piloto, que permanecia ao lado, assentiu com gravidade. Senhorita Ana Clara, como deseja proceder? Perguntou ele, sua postura respeitosa. Antes que Ana Clara pudesse responder, o som de passos pesados ecoou na escada do avião. 2 policiais uniformizados entraram na cabine, suas expressões sérias. A visão deles fez Helena recuar ainda mais, seu rosto agora lívido. Senhorita Ana Clara, disse um dos policiais com um tom respeitoso, recebemos seu relatório. A senhora deseja prestar queixa? Ana Clara olhou para Helena por um longo momento, seus olhos penetrantes, como se enxergassem além da superfície, até o coração da comissária. Sim, disse ela finalmente, a voz firme. Essa pessoa me agrediu na frente de múltiplas testemunhas. Espero que ela seja responsabilizada. O segundo policial avançou, segurando um par de algemas. Senhora, disse ele, dirigindo-se a Helena, você está presa por agressão. Tudo o que disser pode e será usado contra você em um tribunal. Helena deixou escapar um grito abafado, suas mãos voando para o rosto. Não, por favor, isso é um mal-entendido, exclamou, a voz desesperada. Mas os policiais foram implacáveis, algemando-a com movimentos precisos. Os passageiros observavam em silêncio atônito, enquanto Helena era conduzida pelo corredor, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhorita Ana Clara, eu sinto muito, soluçou ela, virando-se para Ana Clara. Por favor, me perdoe. Ana Clara permaneceu impassível, sua expressão firme. Seu pedido de desculpas não tem valor sem ações que o sustentem, disse ela, a voz calma, mas carregada de autoridade. Você fez suas escolhas, e agora enfrentará o que vem com elas. Helena foi levada para fora do avião, sua figura outrora dominante agora reduzida a uma sombra de arrependimento e humilhação. Os passageiros trocaram olhares, alguns balançando a cabeça em desaprovação, outros murmurando em apoio a Ana Clara. Lucas, o jovem estudante de música, bateu palmas discretamente, um sorriso de admiração no rosto. Isso é justiça, murmurou ele, tamborilando os dedos no braço do assento. Ana Clara virou-se para a cabine, sua presença comandando a atenção de todos. Para todos aqui, começou ela, sua voz ressoando com a clareza de um rio que corre livre.
quero me desculpar pelo que vocês tiveram que presenciar hoje. Este não é o padrão de serviço que espero em meus aviões. A partir de agora, garantiremos que cada passageiro seja tratado com a dignidade e o respeito que merece, não importa quem seja. A cabine explodiu em aplausos, os passageiros batendo palmas com entusiasmo. O Sr. Mendes deu um pequeno grito de apoio, enquanto a Sra. Mendes deixou seu crochê de lado para aplaudir educadamente. Dona Carla, a socialite, parecia atônita, mas juntou-se aos aplausos, seus brincos dourados balançando. Dona Rosa, a anciã tupi, ergueu a mão em um gesto de bênção, seus olhos brilhando com orgulho. Você é uma guardiã da terra, minha filha, disse ela, a voz suave mas poderosa. Que seus passos continuem guiados pela verdade. Ana Clara voltou sua atenção para Marina, a comissária júnior, que permanecia ao lado, segurando a prancheta com as mãos trêmulas. Marina, disse Ana Clara, sua voz suavizando, notei seu profissionalismo hoje. Você tentou fazer o que era certo, mesmo sob pressão. Obrigada por isso. Você ouvirá do meu escritório sobre uma promoção. Os olhos de Marina se arregalaram, e ela assentiu rapidamente, o rosto iluminado por um sorriso de gratidão. Obrigada, senhorita Ana Clara, disse ela, a voz embargada. Isso significa muito. Ana Clara sorriu brevemente, antes de se dirigir para a saída, seus assistentes seguindo-a de perto. A atmosfera na cabine mudou completamente, a tensão anterior substituída por uma sensação de alívio e admiração. A justiça havia sido feita, e Ana Clara havia estabelecido um exemplo que nenhum passageiro daquele voo esqueceria. Enquanto Ana Clara descia as escadas do avião, o ar fresco do asfalto a recebeu. O SUV preto aguardava, o motorista segurando a porta aberta. Seus assistentes caminhavam ao seu lado, atualizando-a sobre sua próxima reunião, mas os pensamentos de Ana Clara permaneciam nos eventos do dia. Ela sabia que aquele momento não era apenas sobre ela, era sobre desafiar um sistema que permitia que o preconceito prosperasse. Dona Rosa, que a observava da janela da cabine, murmurou uma prece em sua língua tupi, pedindo que os espíritos da floresta protegessem Ana Clara em sua jornada. Dentro do avião, Lucas pegou seu violão da capa surrada e começou a dedilhar uma melodia suave, as notas ecoando como um tributo à coragem de Ana Clara. Vou escrever uma música sobre isso, disse ele, sorrindo para si mesmo, sobre uma mulher que enfrentou o mundo com a força da terra. Dias depois, a história de Ana Clara se espalhou como fogo pelas redes sociais. Vídeos gravados discretamente por passageiros mostravam o confronto, o tapa e a revelação de sua identidade, viralizando em plataformas como o Twitter e o Instagram. Hashtags como respeito acima de tudo e quer visão de Ana Clara dominaram as tendências, inspirando debates sobre preconceito e privilégio. Em uma entrevista televisionada, Ana Clara sentou-se em um estúdio elegante, sua postura tão serena quanto no avião. O entrevistador, visivelmente impressionado, inclinou-se para a frente. Senhorita Ana Clara, sua história tocou milhões de pessoas. Qual é a mensagem que você quer passar? Ana Clara olhou diretamente para a câmera, sua voz clara e resoluta. Respeito é um direito, não um privilégio, disse ela. Todos merecem dignidade, não importa como parecem, de onde vêm ou o que os outros assumem sobre eles. Liderança verdadeira é sobre estabelecer esse padrão e garantir que ele seja mantido. O entrevistador assentiu, claramente emocionado. E o que você diria para aqueles que enfrentam desafios semelhantes, mas não têm a plataforma que você tem? Ana Clara suavizou a expressão, um brilho de empatia nos olhos. Eu diria que a força vem de dentro, respondeu ela. Mesmo quando você se sente invisível, lembre-se do seu valor. Você não precisa de um título ou riqueza para exigir respeito. Apenas precisa se manter firme em quem você é. Semanas depois, Ana Clara embarcou em outro voo, desta vez recebida por uma nova tripulação. A energia era calorosa, acolhedora e profissional. A comissária-chefe, uma mulher de sorriso genuíno, cumprimentou-a com respeito. Bem-vinda a bordo, senhorita Ana Clara. É uma honra tê-la conosco, disse ela. Ana Clara retornou o sorriso, acomodando-se em seu assento. A atmosfera era leve, o serviço impecável, mas mais importante, era permeada de respeito. Enquanto olhava pela janela, vendo a pista desaparecer sob as nuvens, uma sensação de paz a envolveu.
Os eventos daquele dia haviam deixado um impacto duradouro, não apenas nos passageiros e na tripulação que testemunharam, mas em todos que ouviram a história. Ana Clara sabia que suas ações haviam transformado uma injustiça em uma lição, uma que ecoaria muito além daquele voo. No epílogo daquele momento, Ana Clara lançou um comunicado público que ressoou pelo mundo. Em um vídeo sincero, gravado em um jardim repleto de plantas nativas brasileiras, ela falou diretamente ao público. "Luxo não é sobre aparências", disse ela, sua voz carregada de convicção. "É sobre a experiência que criamos para todos. O verdadeiro sucesso não é medido pelo que você pode comprar, mas por como você trata os outros. É por isso que estou implementando novas políticas em minha companhia aérea para garantir que cada passageiro, não importa quem seja, sinta-se valorizado e respeitado." O vídeo se tornou viral, inspirando outros a refletirem sobre suas próprias atitudes e preconceitos. Em sua companhia, Ana Clara instituiu treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão, além de criar um conselho consultivo com representantes de comunidades indígenas para garantir que suas políticas refletissem os valores de respeito e igualdade. Enquanto o jato subia mais alto, as nuvens se abrindo para revelar um céu infinito, Ana Clara olhou pela janela, sua reflexão visível no vidro. Ela sorriu, sabendo que às vezes, as vitórias mais poderosas não eram sobre vencer, mas sobre inspirar mudança. Sua jornada, como a de seus ancestrais Guarani, era guiada pela crença de que a terra e seus povos merecem respeito. E com cada decisão, cada política e cada ato de liderança, Ana Clara estava moldando um futuro onde a dignidade fosse o padrão, não a exceção. O avião voava suavemente, os motores zumbindo como um cântico ancestral, e Ana Clara, sentada à frente de sua visão, sentia um triunfo silencioso que nenhuma turbulência poderia abalar. A história de Ana Clara em O Voo da Justiça é como um canto ancestral que ressoa nas profundezas da floresta, trazendo lições que ecoam os valores da cultura indígena brasileira, especialmente os dos povos Guarani e Tupi. É uma narrativa que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, como se estivéssemos sentados ao redor de uma fogueira, ouvindo os mais velhos compartilharem sua sabedoria. A jornada de Ana Clara, enfrentando o preconceito com dignidade e transformando uma injustiça em um legado de mudança, me tocou profundamente e me fez refletir sobre como podemos viver com mais respeito e conexão com a terra e uns com os outros. O primeiro sentimento que a história desperta é uma mistura de indignação e admiração. A indignação vem ao ver Helena, movida por preconceito, julgar Ana Clara pela aparência, ignorando sua essência. É um lembrete doloroso de como, em nossa sociedade, as pessoas muitas vezes são reduzidas a estereótipos, como se a roupa ou a origem definissem seu valor. Mas a admiração surge ao observar a força de Ana Clara, que, como uma árvore centenária, permanece firme diante da tempestade. Sua calma não é fraqueza, mas uma sabedoria enraizada na cultura guarani, que ensina que a verdadeira força vem do equilíbrio e da conexão com os ancestrais. Essa resiliência me inspira a enfrentar desafios com paciência, sabendo que a verdade, como um rio, sempre encontra seu caminho. Uma lição poderosa da história é a importância do respeito como um princípio sagrado. Na cultura indígena, respeitar o outro é respeitar a terra, pois todos compartilhamos a mesma chama da vida. Ana Clara nos mostra que respeito não depende de títulos ou riqueza, é um presente que oferecemos a todos. Aplicando isso à vida, percebo que pequenas ações, como ouvir com atenção, tratar estranhos com gentileza ou desafiar preconceitos sutis, podem criar ripple effects, como as ondas de um lago que se espalham. Essa lição me motiva a ser mais consciente das minhas palavras e atitudes, especialmente em momentos de conflito, para que eu possa construir pontes em vez de muros. Outro ensinamento é o poder da autenticidade. Ana Clara não precisava gritar sua identidade ou exibir seu poder. Ela simplesmente era quem era, e isso foi suficiente para transformar a situação. Na cultura tupi, ser verdadeiro consigo mesmo é honrar os espíritos que nos guiam. Isso me faz refletir sobre como, às vezes, tentamos nos moldar para agradar os outros, esquecendo nossa própria essência.
A história me encoraja a abraçar minha identidade, com todas as suas raízes, e a confiar que minha verdade tem força para abrir caminhos, mesmo quando o mundo tenta me silenciar. A coragem de Ana Clara também é um chamado à ação. Ela não apenas enfrentou Helena, mas usou sua influência para mudar um sistema, instituindo políticas que garantem respeito a todos. Isso ressoa com o conceito indígena de responsabilidade coletiva. Cuidar da comunidade é cuidar da terra. Na minha vida, isso significa não apenas reagir a injustiças, mas trabalhar ativamente para criar mudanças, seja apoiando causas locais, educando outros sobre preconceito ou promovendo inclusão no meu círculo. A história me lembra que cada um de nós, como guardiões da terra, tem o poder de plantar sementes para um futuro mais justo. Por fim, a história reforça a ideia de que a justiça, como a natureza, é paciente, mas inevitável. Helena enfrentou as consequências de suas ações, mas Ana Clara transformou essa justiça em uma lição de esperança. Isso me ensina que, mesmo em momentos de dor, podemos escolher construir em vez de destruir, inspirando outros a seguirem um caminho de respeito e união. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para mostrar que você acredita no poder do respeito e da justiça. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar essa mensagem de mudança, como o vento que leva as sementes pela floresta. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que nos conectam à sabedoria da terra e deixe seu comentário abaixo. O que você faria no lugar de Ana Clara? Sua voz é parte dessa roda de histórias. Junte-se a nós.